Abracadabra, simsalabim bam bam. We come with the sound. Abracadabra, simsalabim bam bam. With the Seal Salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the Seal Salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the Seal Salaman. Can you feel that smell? And demonic position like a fireball. We are the king of levitation. Mysterious in the Orba Congo nation. Mambo Jumbo Master invocation. Crystal ball and the flying room. With the demons and ghosts in the hermetic room. And the earth, fire, air, water, five elements. The Moloko Makumba Bam, bloody great band. Babalabo green bar, supernatural power. Follow us, the sprinkles to be over. The medicine man, honest cure disease. Echo, echo, Azarak with a masterpiece. 1 million servants are coming like the streets. As my full moon party mages open the gate. In the magic circle, we dance with the beats. Witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the Seal Salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the Seal Salaman. Abracadabra, simsalabim bam bam. Boa noite, meu querido teleinternauta. Juntos mais uma vez, para fazermos juntos o programa Truques e Ilusões. Nós aqui nos estúdios da TV Cinec e você aí na frente da telinha do seu computador. Meu nome é Carlos Alberto Lopes e o meu nome, Carpes, é uma composição das 3 primeiras letras do primeiro nome, Car, e as últimas do sobrenome. As 3 últimas, Pes, ficou Carpes. Troquei o C pelo K. Tive o início da minha vida na mágica muito cedo. Eu perdi meu pai, que era mágico e eu não sabia. Eu tinha 6 anos de idade. Ele morreu muito cedo. E um belo dia, alguns anos depois, como qualquer garoto traquinas, eu fui mexendo nos armários e encontrei uma grande caixa e abri aquela caixa e tinha ali nessa caixa tinham livros, alguns objetos que eu não sabia o que era. Então procurei perguntar para minha mãe do que se tratava aquilo, o que era aquilo. Ela disse, isso aí era do seu pai, ele era mágico. Então encontrei livros que depois eu vim saber eram os livros do precursor da arte mágica no Brasil, João Peixoto dos Santos. Os 3 livros principais dele são as grandes enciclopédias da mágica brasileira da antiguidade e objetos de mágica. E aquilo me chamou muita atenção. Tinha um boletim mágico, eu mexi naqueles livros, não entendia nada. Mais adiante eu venho encontrar um amigo da família que era mágico. José Silas Portieri, o mágico Silas, e ele viu tudo aquilo e falou, poxa, você está ganhando um tesouro. E aí foi me explicando o que era aquilo e eu fui aprendendo o que era aquilo e comecei a fazer os primeiros números de mágica ensinados por ele, com aqueles objetos todos. Bem garotinho, portanto, 9 anos para 10, já estava mexendo naquilo que tinha sido do meu pai. E o interessante é que eu não lembro do meu pai fazendo mágica, eu lembro do meu pai em outras circunstâncias. Ele tinha um comércio aqui, próximo onde nós estamos fazendo essa gravação, e me lembro dele mexendo na caixa registradora, mexendo com as moedas, mas a visão dele como mágico eu não tenho, não lembro. Mas nesse interim fui conhecendo outros mágicos, fui tomando conhecimento através do Silas, que me pegou pela mão e foi me conduzindo para o meio mágico. E aí eu vim conhecer grandes mágicos. Fui participar do clube que chamava-se Círculo Mágico Internacional, criado por João Peixoto dos Santos. E ali comecei a frequentar. E comecei a me corresponder, ainda jovenzinho, com mágicos do Brasil, que a gente tinha endereço. E exatamente um desses mágicos era esse médico, Dr. Aron Ackerman, médico conceituado no Rio de Janeiro, que tinha exercido
a sua profissão como mágico, viajando o Brasil inteiro com grandes espetáculos. E ele deixou de fazer os espetáculos quando o parceiro dele, que era o irmão, era o mágico Persson, faleceu. E ele então, desgostoso, deixou os palcos, mas continuou na sua vida como mágico. E na vida como mágico ele se tornou autor de livro, escrevia muito, tinha correspondência com todos os mágicos do mundo todo, naquela época só por carta mesmo, mas tinha um arsenal muito grande de informações sobre a arte mágica. E ele então me respondia as cartas. Um dia ele disse: por que você não vem aqui para o Rio? Nós estamos em São Paulo. Imagina só um garotinho de 14 para 15 anos pegando ônibus e indo para o Rio de Janeiro encontrar com o Aronach. E ele era muito gentil, me recebia com muito carinho e começou a me mostrar os mágicos do Rio de Janeiro. Aí comecei a conhecer aqueles mágicos daquela época no Rio de Janeiro. Também muito bem acarinhado por todos. E o Dr. Aaron Ackerman, o mágico Aronach, tinha uma coluna, praticamente uma página, no antigo jornal carioca, O Correio da Manhã. E essa página que ele mantinha, tinha o seguinte título: Truques e Ilusões. E ali ele escrevia biografias de mágicos de todo o mundo e colocava pequenas biografias de grandes mágicos. E eu comecei a comprar o jornal, tenho ainda essa coleção. Eu ia do bairro onde eu morava até o centro da cidade para a única banca que vendia esse jornal do Rio de Janeiro, que era o Correio da Manhã. Um belo dia eu peguei o jornal e estou indo para casa. E dentro do ônibus eu abro o jornal, dispenso, porque era um jornal maçudo, tinha classificados, venda de imóveis e outras coisas. Eu tirava tudo que não me interessava e ficava só com aquela página que era o caderno cultural do jornal, onde tinha, portanto, a página que ele escrevia. Aí eu vejo lá pequenas biografias de grandes mágicos. Eu olho a foto que tinha lá, esse aqui sou eu, esse aqui sou eu. E eu li lá que era mesmo a minha biografia no jornal. Desci do ônibus, peguei o outro, voltei para o centro da cidade e comprei todos os jornais que estavam na banca. Certamente o dono da banca falou: esse menino é maluco. Mas levei aquilo para minha coleção, evidentemente. Fiquei feliz da vida, mostrei para todo mundo, para os mágicos aqui de São Paulo. Nesse jornal que eu disse que tinha minha foto, ele me batizou com um nome mágico, que era Carlex. Eu comecei a usar, naquela época, esse nome, mas era muito engraçado, porque as pessoas achavam um nome jocoso. Porque existia, na época, um produto que era como o gel para cabelos de hoje, chamava-se Gumex. E a propaganda era Duralex, Cedilex do cabelo, só Gumex. Então Carlex somava na sonoridade, né, com Gumex. Então era uma gozação. Aí eu falei: puxa, eu preciso trocar isso, não está legal. Aí conversei com ele por carta e disse: olha, eu vou trocar meu nome. Ah, não, tudo bem, fique à vontade. E então passou a chamar-se Carpes. Aquele menino mágico, Carlex, se transformou no Carpes. E por que o K? Porque na minha adolescência assisti 2 grandes espetáculos de mágica. Um deles foi o mágico alemão Kalanag. E o Kalanag tinha uma coroa, escrito o nome dele com K, Kalanag. E o espetáculo era sensacional. Então, para o menino que estava na mágica, aquilo foi um grande encanto. 2 horas de espetáculo, uma coisa atrás da outra, grandes ilusões. E quando eu tomei a iniciativa de mudar o nome para Carpes,
eu, em função do Kalanag, troquei o C pelo K. Sempre tive, por iniciativa da minha mãe, que desejava muito que eu estudasse. A minha primeira formação foi um curso técnico de propaganda e publicidade, feita na Fundação Casper Libero. Ali me formei, muito jovenzinho, 17 para 18 anos, então era um curso prático, um curso técnico, mas a minha mãe desejava que o filho fosse advogado. E aí eu fui fazer direito, por iniciativa dela, por exigência dela, e como um filho obediente, porque éramos muito ligados, né? Com a ausência do meu pai, minha mãe se uniu muito com o filho e se isolou para a vida e só se dedicou ao filho. E eu entendia isso desde cedo, este carinho, essa preocupação, esse zelo, e fui fazer a vontade dela e consegui então me formar e entregar o diploma para ela. Porque a minha função, na verdade, a minha ideia, o meu desejo era outro. Porque com 14 anos de idade, trabalhando como office boy numa emissora de rádio, e aquilo era um encanto para mim, porque eu sonhava com essas coisas, assistia aos programas de rádio e quando eu fui conhecer de perto e por dentro como funcionava, fiquei extremamente encantado. Então um dia voltando da rua, porque fui fazer serviço de entrega, etc., eu cheguei na emissora, o dono da emissora estava muito bravo, porque havia faltado o plantonista da sonoplastia e o locutor. O locutor, um excelente locutor que tinha um gogó de veludo. Ele tinha uma facilidade de entonação, de colocação de voz. Ele fazia um jornal falado como se fosse dois locutores falando. Era uma coisa impressionante. Ele lia um texto e continuava lendo a sequência do texto numa outra tonalidade, e a impressão que se tinha no rádio era duas pessoas. Mas infelizmente ele tinha um vício muito grave, que é destruidor, não é? Ele era alcoólatra e muitas vezes estava embriagado no banheiro da emissora. E nesse dia então acumulou para o dono da emissora a situação de fazer a sonoplastia e a locução, porque naquela época, hoje você encontra diferente. Tinha uma cabine de sonoplastia, uma cabine de locução. E eu estou chegando da rua e vem o diretor da emissora, muito bravo, esbravejando, encontrou comigo no meio do corredor, pegou uma pasta que trazia na mão, meteu no meu peito com toda a força: pega isso aqui, entra nessa cabine. E eu, sem saber o que ele queria, entrei na cabine. E ali ele me disse: olha, já mais calmo, você vai ler o que está escrito aí. Eu vou ficar do outro lado, quando eu tirar a música, eu te dou um sinal, acendeu a luz, você fala. E foi assim naquele dia, um garoto, um menino, fazendo a locução na rádio, na antiga Rádio América aqui em São Paulo. Comecei a fazer programas de ondas curtas, depois passei para ondas médias e finalmente fui para a televisão. Já formado, porque aí então já tinha feito comunicação e então estava dentro do meu estilo profissional. Na TV Gazeta eu cheguei a inaugurar a transmissão a cores, era branco e preto. Então você vê o tempo, né? A localização do espaço em que nós estamos falando. Nesta altura também eu comecei a montar a minha empresa de produções artísticas, porque continuava fazendo mágica, shows, espetáculos, e por
querer me dedicar à minha empresa, eu deixei o rádio e a televisão, que foi realmente um erro que eu cometi, um equívoco que eu cometi na minha vida, porque era a minha paixão aquilo que eu estava fazendo também, além da paixão que eu tenho pela arte mágica. Eu falei, bom, agora chegou a hora de eu fazer um programa dedicado à minha querida rainha das artes, a arte mágica. Contratei o espaço e fomos começar esse programa. Que nome dar ao programa? Então, aquele momento de reflexão, aquele momento de pensar sobre o título do programa, me veio no coração o desejo de homenagear aquele que me ajudou muito na minha adolescência, na minha formação como mágico, e foi Dr. Aron Ackerman, no seu título do jornal, Truques e Ilusões. Então, o programa que eu mantenho hoje, que estamos completando 10 anos de existência no ar pela internet, chama-se Truques e Ilusões em função disso, em função desse querido e saudoso mágico que tanto me ajudou e que tanto me ensinou. Eu comecei sozinho, mas eu não imaginei a proporção em que ele se tornaria nesses 10 anos. Então, o ideal era levar os mágicos, orientá-los no programa para fazer programas de televisão em outras emissoras, mas o crescimento do programa foi tão intenso que hoje nós estamos no mundo todo. O programa dá oportunidade a todos, aqueles que já estão no estrelato da arte mágica, assim como aquele que está vislumbrando o seu início de carreira. Gostava muito de fazer mágica clássica, manipulação, por exemplo, cartas, bolas, dedais. Isso sempre me encantou, isso marcou a minha vida. E alguns números de grande projeção, né? Mala Moscovita, Mulher Cerrada. Além de se preocupar com a arte, que tem que ser importante, tem que também se preparar com uma formação. A arte mágica merece isso de cada um de nós. E no que diz respeito à mágica, ser um mágico criativo, não um mero copiador daquilo que vê, daquilo que assiste alguém fazendo. Não, tendo a sua criatividade, fazendo com que aquilo que você se propõe a fazer seja diferente, algo seu, algo muito pessoal, que você coloque a sua identidade nesse momento em que você está atuando. Mas o meu desejo é que aqui, no Brasil, os mágicos tenham um maior espaço e uma maior respeitabilidade. Então, essa é a minha aspiração, é contribuir com o programa para que essas coisas aconteçam. Deixar para a posteridade o exemplo de que é preciso acolher quem está chegando, ensinar e dar espaço para aqueles que estão se profissionalizando na nossa arte.